cada pessoa que tu falas é uma oportunidade para criares a tua realidade. Sim, é como se estás a criar uma ponte com uma pessoa e cada palavra conta. As palavras ficam gravadas, é verdade. Temos que pôr a ponta atrás. Isto é lindo! As palavras têm uma força indescritível, não é? Com uma palavra podes magoar outra pessoa, podes criar um silêncio, que também é uma coisa linda, não é? E podes criar um caminho, porque se essas palavras tiverem um objetivo é brutal. Espíritos para debaixo da terra. Ou seja, se calhar nós tivemos de tirá-lo, precisámos do petróleo, tirar os maus espíritos Para depois os resolver. Sim, e mandar para a luz. Isso é lindo, É lindo, não é? isso é uma ideia linda, tipo se tu pensares. Eu acho que as palavras vai ser tipo a ponte que vai fazer com que as pessoas ascendam de consciência. Sentes isso? Sinto. Porque no momento em que percebes que as palavras, tipo, as tuas palavras criam a tua realidade e todas as palavras são importantes. Agora quando tu me estavas a perguntar o que é que eu quero fazer, eu senti, tipo, eu tenho de dizer as coisas que eu quero, estás a ver? Cada pessoa que tu falas é uma oportunidade para criares a tua realidade. Sim, é como se estás a criar uma ponte com uma pessoa e cada palavra conta. As palavras ficam gravadas, é verdade. Isso é fixe, ou seja, uma ponte entre eu e tu. Sim. Mas E no nosso depois caso, tu no nosso passas caso essa é um mau ponte. exemplo. Porquê? Nós já temos uma ponte que existe, percebes? Ok, estavas a falar com um estranho. Ok, então um estranho. Eu e tu estamos a falar. Ok. E depois dizes-me uma cena e vem. Nós criamos uma ponte ou dizes uma coisa. E essa ponte vem até outro estranho ou vai para o outro lado? Depende. Eu acho que vai até à outra pessoa, mas depois tem uma parte que vai para o outro lado. Que é aquilo de um lado que tu guardas dentro, certo? Aquilo que tu guardas para ti de uma conversa, daquilo que tu ouves. E o impacto que tens nos outros em geral, porque essa conversa pode se dissipar, não é? O diz que disse é uma coisa que se diz muitas vezes. Eu diz que disse. Então, mas as palavras. Olha, e temos que pôr a ponta atrás. Isto é lindo, caralho. Então achas que as palavras criam a ponte? Cada palavra que eu estou a dizer agora não, porque eu não estou a pôr nenhuma intenção, mas eu tenho uma intenção. Imagina, eu quero ser atriz. Essas palavras que eu acabei de dizer criaram uma ponte, é isso? Criar uma ponte com um Ou um objetivo. caminho. Um caminho, exatamente. Um caminho é uma coisa super bonita se pensares, não é? Yeah. Eu gosto dessa ideia, porque acho que as palavras têm uma força que é indescritível, não é? Com palavras tu podes magoar outra pessoa, tu podes criar um silêncio, que também é uma coisa linda, não é? Yeah, E podes verdade. criar um caminho, porque se essas palavras tiverem um objetivo é brutal, não é? Tipo, é uma coisa... E tu achas mais importante o silêncio ou a voz? Ixi, fogo, isso é. Não sei. Não O sabes? silêncio, por um lado, se não estiveres ok com o silêncio é porque algo, não é? É porque tens algo a dizer às vezes. Achas? Acho que sim, acho que... Eu vejo o silêncio, tipo, tens um mau espírito que está a vir a ti e que tu não estás a conseguir resolver. Sério, eu não vejo nada ao silêncio assim. Não, se A não minha consegues estar no silêncio é uma silêncio. necessidade, tipo, Não, se não conseguires estar no silêncio, é isso que eu estou a Sim, dizer. exatamente, porque eu acho que é cada vez mais urgente hoje em dia nós fazermos silêncio. Então, mas E o que eu estou a dizer é, cuidar do silêncio. se tu não conseguires estar em silêncio é porque está um mau espírito que tu não consegues estar a viver sim, com tu ele. não consegues encarar esse teu silêncio Sim. interior. Sim, isso também é Porque o espírito está-te a vir e está-te a ser sensível a ti e tu não estás a conseguir lidar com Cuidar ele. com ele. Sim, mas tens que enfrentá-lo, porque se não enfrentas, aí é que... Sabes que há o meu xamã, é um livro que eu li que é o Xamã Durek, e ele diz que o nosso propósito de vida como seres humanos é levar os maus espíritos à luz, ou seja, todos os maus pensamentos que nós ouvimos, tipo, já tiveste aquele pensamento, estás na linha do metro e vais-te atirar e que, tipo, para a linha, já tiveste? Isso é forte, sim. Mas já, não já? Já. Acho que toda a gente já Sim. teve. E basicamente, há os que fazem porque são mais sensíveis a isso e há os que não o fazem como nós porque fomos educados que isso não é uma coisa... Aí, não é só a educação, é que aí enfrentas o espírito. Eu tenho este pensamento mau, mas vou enfrentá-lo, vou perceber o que é que isto significa em mim e com isto vou ultrapassar. E vou criar, lá está, e crias voz. Aí crias uma resposta a esse silêncio. Eu não estava a dizer isso, mas isso é importante. Porque eu estava a dizer, é tipo, há pessoas que não têm capacidade para perceber que essa voz não é deles. Ou seja, que isto não é a consciência deles. O que este xamã diz é que isso não é a tua consciência, isso é um espírito. Porque a tua consciência só pode ter coisas boas e coisas de amor. Estás a perceber? Não. Não, eu percebo onde é que queres chegar, mas eu acho que há a consciência e depois há o subconsciente, não é? Quando tu entras em contato com o subconsciente, infelizmente não é só coisas boas e só amor, certo? Também tens Sim. coisas más e é aí que eu digo que tens que enfrentar, percebes? Pois.
Então, mas se nós ouvimos, se todos nós ouvimos esta voz de vou-me atirar para a coisa do metro ou do comboio, o que é isso? É um vazio. É uma um voz vazio. que vem de onde? De um vazio? Vem do vazio, vem dos medos e da parte menos boa desse amor que tu dizes que está lá também, porque a nossa história não é só feita de coisas boas. E como é que resolves isso? Como é que resolves? Enfrentas, percebes de onde é que isto vem, como é que eu vou resolver-me para querer uma coisa boa para a minha vida, para querer paz, em vez do contrário, eu acho. Mas é muito difícil, acho que é um processo, não é? Como tudo. Ou seja, só ao enfrentar esse vazio é que nós vamos conseguir paz. Exatamente, porque damos uma resposta e às vezes a resposta ao início vem super turbulenta. Dás uma resposta à voz que te diz. Espera, à voz que diz salta para o metro? Exato, e crias a tua própria voz em relação a isso. Eu respondo e eu digo, não quero, não quero fazer isto agora, porque a minha vida também tem outras coisas boas, também tem esse amor, também tem tanta coisa tão bonita que eu não quero apagar isso, não é? Tu no fundo estás a dizer o mesmo que ele está a dizer, mas de uma maneira muito mais poética, porque o que este xamã diz é que estes espíritos têm de ser levados para a luz, porque estão na escuridão, na darkness, e tu estás a dizer que nós ao fazer isso encontramos paz, ou seja, ainda estás a pôr uma maior layer que é, para além de ser o nosso objetivo, também nos traz paz a nós, ou seja, é a nossa missão quase. É a nossa missão, porque todos nós somos feitos de luz e de sombra, eu acho. Gostei dessa ideia da sombra que tu disseste, porque nós todos temos luz e temos sombra dentro de nós, mas todos nós temos dias também em que só vemos mais luz e dias em que temos mais sombrio. E por isso precisamos de enfrentar essas sombras, esse espírito, como tu disseste, para depois então encontrar uma voz que nos traz paz, que diz, ok, nisto eu já estou resolvida, e nisto faz com que eu não me queira atirar, neste caso, para a linha do metro. Então essa voz do espírito da linha do metro só vem para quem tem sombras, que somos todos temos, mas quando estás com as tuas sombras mais abertas, achas que é isso? Acho que é isso. Houve um gajo que eu vi que era de um nativo de uma tribo da Amazónia, e ele estava a dizer, os ocidentais somos nós, não é? Ocidentais. Eu acho que eu vou dizer, os ocidentais, estes aviões meus. Mas basicamente o que ele disse foi que nós, ao tirar todo o petróleo debaixo da terra, fomos tirar os espíritos que já tinham sido enviados para debaixo da terra, os maus espíritos e mal resolvidos, e por isso é que nós estamos todos malucos. Por isso é que há tantos maus espíritos na... Estão a voltar para Sim, está a voltar tudo. Mas eu penso que eles não pertenciam debaixo da terra, que eles foram postos lá ao longo da nossa evolução como seres humanos, certo? Fomos fazendo isso, porque na meditação também, imensas meditações que eu já tive, em que tu mandas os espíritos para debaixo da terra. Ou seja, se calhar nós tivemos de tirá-los, não é? Precisámos do petróleo, tirar os maus espíritos para depois os resolver. Sim, e mandar para a luz. Isso é lindo. Mas isso é uma ideia linda, tipo, se tu pensares, lá está, nós todos temos. Achas que nós somos mais luz ou mais sombra? Depende, certo? Eu acho que neste momento somos mais sombra como humanidade. Mas acho que assim que chegarmos a ser luz, como aquela conversa do buraco negro, exatamente. Assim que isso acontecer, eu acho que vai haver um shift gigante, acho que vai haver tipo o céu na terra, acho que vai haver... Mas eu acho que essa é a importância da arte, por exemplo. Imagina, acho que a arte pode trazer luz ou pode trazer sombra, certo? E é por isso que nós temos tantas maneiras diferentes de nos expressar, certo? Há pessoas que pintam para enfrentar as sombras interiores, há pessoas que representam, há pessoas que escrevem, há pessoas que... Não é? É tão importante que tocam músicas inacreditáveis que fazem mexer connosco. E isso tudo é um bocado uma libertação da sombra, não é? E depois traz luz, e é lindo, não é? Tipo, ou seja, ao libertar, tu estás a dizer que o artista pega na sombra, exatamente, expressa e como é que a torna em luz? Às vezes não torna logo em luz para ele próprio, não é? Mas acho que só o facto de estar com isso a transmitir para outras vidas que estão a sentir o mesmo, isso é luz, não é? Percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, a consciência traz luz. Sim, e daí a importância de como é que nós nos expressamos, não é? E estamos a falar das palavras, ou seja, uma pintura também é a mesma coisa. De repente, tu expressas uma pintura e com isso podes trazer imensa luz na vida dos outros. E é brutal, tipo, uma coisa que te comove, a arte tem esse poder, não é? Eu acho isso é lindo. Ou seja, a arte está a tirar a sombra
Sim, ou mesmo a trazer a sombra, a obrigar-nos a sentir, porque acho que às vezes a vida é tão acelerada que nós não temos tempo para sentir. E quando estamos em contato, por exemplo, com obras de arte, permite-nos sentir, permite-nos gerar uma emoção em relação a certa coisa. É tipo, estava ali uma sombrinha, estava ali uma luz, estás a ver? Acho que isso é Ou seja, que não sabias que estava suppressed, estava... Sim. Estava ali reprimida, um bocadinho. Exatamente. Damn. Mas eu acho que é preciso muito cuidado com a forma como nos expressamos, não é? Até que ponto é que há limites para as palavras que usamos, não é? Não sei. Penso imenso sobre isso. Acho que... Como assim? Explica-me. Ou seja, até que ponto é que nós podemos tocar? Quando nós tornamos alguma coisa que dizemos, ou que escrevemos, ou que pintamos pública, estamos a tocar de alguma forma a vida dos outros. Há limite para aquilo que expressamos, ou a liberdade é completamente. Percebes? Tu estás a dizer, tocamos na emoção dos outros, sim. Mas porquê é que isso é uma coisa má? Porquê é que isso é negativo? Não sei se é negativo, mas às vezes há questões muito sensíveis em cada um de nós, certo? Sim. Quando falamos, há certas coisas que eu sei que não te posso dizer a ti, El, porque sei que te vai magoar imenso, então se calhar digo de outra maneira, é uma forma de andar à volta com as palavras. Tipo o quê? Dá um exemplo agora, quer saber? Não sei, agora não tenho assim nada de repente, mas nós brincamos... Cheiras mal da boca. Não, isso era super forte, mas acho que não é verdade, ainda por cima. Mas... não sei, acho que